Salve, salve, fiel! Sejam bem-vindos aí ao canal Corinthians e Debate aí. Se você tem gostado desse tipo de conteúdo de notícias diárias, já peço a você que deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Em relação à primeira partida do Corinthians no Campeonato Paulista que ocorre aí nesta quinta-feira contra o Bragantino fora de casa, o Corinthians pode ter alguns desfalques aí nessa partida, já que alguns jogadores aí, tanto jogadores titulares quanto alguns jogadores que poderiam ser peças fundamentais para compor o elenco nessa partida, ainda não foram inscritos aí na Confederação Brasileira de Futebol e podem desfalcar o Corinthians aí nessa partida, que é o caso do goleiro Hugo Souza, do atacante Romero, do zagueiro Kaká e do meio-campista Maicon. Todos eles aí já renovaram com o Corinthians, mas as suas renovações ainda não saíram no site aí do Campeonato Paulista, então esses jogadores aí não poderão atuar caso aí não apareçam aí, sejam regularizados até essa segunda-feira, dia 13. Caso eles não consigam ser regularizados, a nova janela aí de inscrição só poderá ocorrer aí no dia 11 de fevereiro. Então aí vamos torcer para que até amanhã esses jogadores possam aí estar regularizados e possam estar aptos aí para atuar quinta-feira na estreia do Corinthians no Paulistão. Agora em relação à nossa copinha aí, o Corinthians está na segunda fase e nesta segunda-feira às 5h30 da tarde enfrentará a equipe do Falcão aí nesse duelo mata-mata. Como vocês já sabem, a copinha agora avança para a segunda fase, onde os confrontos aí é mata ou morre. Então o confronto aí um jogo único, caso o Corinthians consiga o placar aí já está classificado para a terceira fase, irá enfrentar a equipe do Falcão às 5h30 da tarde com transmissão da Cazé TV, um jogo bastante importante aí para a base do Corinthians, já que tem alguns jogadores que têm sido destaque até aqui nessa campanha do Corinthians, que é o caso do Gabriel Caipira, o lateral, o direito e o lateral esquerdo, o Denner, e também tem o volante Bahia e o atacante Luiz Fernando e Negão são dois jogadores para serem observados aí nessa copinha. Então, caso o Corinthians aí consiga avançar mais fases, jogar mais partidas nessa competição, é uma boa e tanto para a comissão técnica do Ramon Dias, tanto para os torcedores observar como está aí o futuro e a base do Corinthians para ver se tem alguma peça que pode ser encaixada no time profissional, no time de cima. E tem alguns jogadores aí que podem ser destaques aí até no futuro, em 2026, 2027. Alguns jogadores mais jovens aí, que com o passar do tempo, podem ser jogadores aí do time profissional. Então, essas, fiel, foram as informações de hoje. Vamos aí aguardar mais informações em relação às escalações aí que podem pintar no Corinthians nesse início de Paulistão. Há muitos têm falado que o Corinthians pode usar um time misto aí nessa primeira fase do Campeonato Paulista, mas a tendência é que o Ramon Dias mescle aí com a maioria dos jogadores sendo titulares. Uma provável escalação que o Ramon Dias aí fez no treino tático de hoje foi o time com Hugo Souza, Mateuzinho, o André Ramalho e o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio de campo aí, como o Corinthians aí não vai contar com o Breno Bidon, que está com a seleção de base, e o Rodrigo Garco está lesionado e também está passando aí por alguns problemas extra-campo, o meio de campo do Corinthians deve ser composto aí pelo Ranieri, o André Carrilho e o Charles. Ainda há algumas dúvidas aí em relação a essa escalação, mas o meio campista ofensivo tem tudo aí para ser o Igor Coronado com a ausência do Rodrigo Garco. E na frente, ao que tudo indica, o time do Corinthians deve ser composto aí pelo Memphis e o Yuri Alberto, caso eles não comecem o Paulistão como titular. A tendência é que jogue aí o Romero e o Thales Magno, caso aí o Romero seja inscrito aí a tempo até nessa segunda-feira, com alguns jogos aí, com certeza ele será titular nesse começo aí de Paulistão, nesse começo de ano de 2025. Então essas foram as informações de hoje, fiel, vou ficando por aqui, valeu e até os próximos vídeos.